Eu vou começar pensando aqui nessa primeira questão que a gente está na página 140. Ora, a questão aqui, ele começa a falar para a gente a respeito do processo que a gente teria com relação à ideia de um ímã. Muito bem, bebezada. Quando a gente tem um ímã, se eu pegar um ímã e eu dividir esse ímã ao meio, eu passo a ter dois novos ímãs. Eu vou sair um pouquinho aqui do aplicativo, que ele deu uma travadinha, e vou abrir novamente, tá? Só um minuto, meninada. Pronto, acho que agora vai funcionar legal. Olha, quando a gente tem um ímã, o ímã, você lembra que ele é formado pela relação com os metais ou ferro, ou níquel, ou cobalto. E aí, se a gente pega, por exemplo, o ferro e faz aquela distribuição eletrônica, Belinda, o ferro tem número atômico 26. Vou pegar o ferro como exemplo. Os materiais que podem virar ímãs, ferros magnéticos, são ferro, níquel e cobalto. Então, se a gente faz a distribuição eletrônica desse cara aqui, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 2, 4, 10, 12. Aí, deixa eu ver o que está faltando aqui. 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 10, 18, 20, 3D6. Esse cara, então, ele tem 6 elétrons livres no subnível D. Aí, quando a gente representa esse subnível D, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Eu vou botar esses elétrons nesses 5 orbitais. Meninada, vem cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 5 elétrons livres aqui é que vão ser os responsáveis pelas propriedades magnéticas do meu ímã. E aí, quando a gente tem o nosso ímã normal, o ímã, cara, ele começa a... Deixa eu só resolver uma coisinha aqui bem rápida de áudio, por favor. Pronto, problema. Eu acho que teria entrado a Roberta, mas não chegou ainda. Tá, então vamos lá para o chat. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho esses elétrons livres, esses caras eles ficam girando em qualquer sentido. Aí a gente, quando organiza esses elétrons para ficarem na mesma direção, no mesmo sentido, aí a gente vai falar para você que nesse caso aqui, a gente tem as propriedades magnéticas ativas. Tá, Augusto, como é que funciona isso? Deixa eu abrir aqui para ti uma aulinha para a gente te mostrar isso aqui. Cara, eu vou tentar mostrar essa ideia aqui através de uma pequena animação. Na hora que eu pego os elétrons livres desse material, esses elétrons livres eles estão organizados de qualquer jeito, tudo bagunçado. Quando esses elétrons estão organizados de qualquer jeito, aí, Augusto, o que é que acontece aqui? Esses elétrons bagunçados, eles não têm nenhuma propriedade magnética. Mas quando eu pego esses elétrons, bebelinos, e coloco esses elétrons bem organizadinhos aqui, aí esses elétrons ficam magnetizados, eu passo a ter um ímã. Então, qual é o processo de um ímã aí? O processo de um ímã é
Na hora que eu boto ele próximo de um campo magnético, eu deixo esses elétrons organizados. Esses elétrons organizados vão ser a ideia exatamente do nosso ímã. Tá, Augusto? E aí, como é que rola essa história aqui da propriedade magnética do ímã? A ideia é simples, bebezada. Se a gente pega aqui o nosso material magnetizado, que é o nosso ímã, esses elétrons organizados formam aqui a ideia do nosso ímã. Aí a gente convenciona que os elétrons, Belindo, estão organizados assim, ó, na forma de setinhas. Aí, a convenção é que o começo da seta é o polo sul do meu ímã e a pontinha da seta é o meu polo norte. Então, se por uma razão qualquer eu chegar aqui e quebrar esse ímã, tá, eu vou pegar aqui e vou quebrar esse ímã. Tá, quando eu quebrei o meu ímã, o que foi que houve? Eu continuei tendo as setas assim, ó. Aí eu continuo tendo, Belindo, polo sul e norte. Polo sul e norte. Augusto, eu vou pegar e vou quebrar esse elétron, esse ímã aqui de novo. Tá. Se eu quebrar de novo, eu continuo tendo sul e norte. Então, os polos do meu ímã, eles são inseparáveis. Eu posso sair quebrando, dividindo esse ímã em N vezes, e eu continuo tendo a mesma situação que a gente vai ter antes. Então, galera, isso aqui, para a gente, é exatamente o nosso conceito do magnetismo. Eu não posso pegar os polos de um ímã e deixar como um monopolo. Toda vida que eu tenho a ideia do nosso elétron, então, o menor ímã possível seria um elétron. Um elétron, ele tem na química aquele sentido de rotação de spin-horário e anti-horário. Então, ele continua tendo sul e ele continua tendo norte. Eu nunca, jamais consigo ter meio elétron. Então, essa afirmativa 1 é verdadeira. E quem determinou isso foi o Gauss. Então, faz sentido aqui do Gauss. Na afirmativa 2, ele fala para a gente de uma espira circular. Vamos lembrar aqui as 4 fontes de campo magnético antes que a gente volte para isso? Primeira fonte de campo magnético que a gente vai ter. Boa noite, Veida. Primeira fonte de campo magnético que a gente vai ter vai ser o fio retilíneo. A gente chama esse cara aqui de condutor reto que é a ideia do nosso fio retilíneo. Então, o que é que acontece quando a gente tem um fio? Eu posso ter o fio com a corrente subindo ou descendo. Eu vou representar aqui para você como se tivesse aqui a ideia de um fio. Então, uma corrente elétrica circulando aqui é uma fonte de campo. Eu vou começar, Belindo, colocando para a gente a corrente elétrica subindo. Aí, Augusto, eu quero calcular quem é o campo magnético ao redor desse fio. Tá. Campo magnético, a gente vai representá-lo pela letra B. Então, campo magnético, ele vai depender do meio aonde esse fio está. Isso, Veida, a aula hoje é a mesma da manhã, Veida. À noite, a gente sempre coloca o mesmo conteúdo. Tá legal? Não. Eu estou vendo magnetismo, que é o finalzinho, Veida, do nosso livro 1. Eu vou deixar, a gente viu a parte de estática já, porque na quinta-feira eu tive aula com o pessoal da noite na quinta, porque o Thiago, na quarta, perdão, porque o Thiago não pode dar, Veida. Aí eu dei a parte de estática
já na quarta-feira. Aí essa aula da quarta, ela está gravada lá no A Mais, se você não tiver assistido. Aí hoje eu estou vendo magnetismo, porque a Gi me lembrou. Pronto, bebezão. Então fica à vontade. Tá legal? Totalmente à vontade. Beijão, Veida. Obrigado por ter vindo, meu amor. Boa noite, meu querido Caio. Tudo show? Olha só, bebezada. Tio Augusto, aí esse campo aqui, ele vai depender do meio. Então, a permeabilidade do meio, chama isso aqui de Mi, é uma característica do meio. O I é a intensidade da corrente. E aqui eu vou ter 2πr. Essa é a fórmula que vai me permitir calcular qual é o campo magnético ao redor de um fio condutor. Aí, Augusto, na hora que eu tenho esse negócio ao redor do fio, quem é que a gente vai chamar aqui do B? Essa mãozinha já vou explicar ela aqui. O nosso B é o vetor indução magnética ou simplesmente ele é o campo magnético. A unidade desse campo magnético a gente chama de Tesla. μ0 é uma constante no meio. Ela é chamada constante de permeabilidade magnética, Belino. No vácuo, vale 4π vezes 10 a menos 7. O nosso I é a corrente elétrica. E o R é o raio que é a distância a partir do centro do fio. Muito bem. Aí o que é que acontece aqui? Quando a gente tem aquela história dos nossos ímãs, que a gente vai representar os polos do meu ímã, Augusto, eu vou ter aqui um ímã, aí eu tenho o polo sul e o polo norte. Lembra que a gente combinou que é uma setinha onde a cabeça da seta é o norte e o começo da seta é o sul. Tá, cara, então eu represento que esse campo aqui, ó, ele sai do norte e ele entra no sul. Para convencionar, para representar que ele está saindo, eu vou colocar aqui um pontinho. Então, esse pontinho representa o saindo, que vai ser o nosso polo norte. Para representar o polo sul, a gente coloca um xizinho. Tá. Aí eu vou entrar com a lei de Ampère, que também é chamada de regra da mão direita envolvente. Tu vai pegar a tua mão direita, o polegar, ele vai estar no sentido da corrente, o fio tu coloca na palma da tua mão e os dedos tu tenta envolver o teu fio. Então, olha só, Augusto, se eu pegar essa situação aqui, ó, eu vou botar a mão nesse sentido aqui, ó, bebê. Sacou? Aí o que é que eu vou estar te falando? Eu vou agarrar o fio
Quando eu agarrar o fio, minha mão está entrando desse lado do fio e saindo do outro. Tá. Do lado que minha mão está entrando é Polo Sul, do lado que está a ponta dos meus dedos é o Polo Norte. Augusto, mas eu poderia ter esse fio, eu poderia ter esse condutor com a corrente para baixo, não poderia? Sim. O que é que muda aí? Só a polarização ao redor do fio, Belindo. Você vai trazer agora a regra da mão direita, você vai pegar a sua mão direita, mas você vai pegar agora a sua mão direita para baixo. Tá, Augusto? E aí? Aí o seguinte, ó, lembra? Polegar é a corrente, ponta dos dedos é o B. Se eu boto minha mão para baixo, desse lado aqui, meu dedo está entrando e desse está saindo. Aí eu vou, cara, isso aqui é Polo Sul, isso aqui é Polo Norte. Isso aqui é Polo Sul, isso aqui é Polo Norte. Beleza? Show? Meninada. Campo magnético ao redor de um fio. Perguntas até aí? Aí, a regra da mão direita envolvente também é chamada de lei de Ampere. Tranquilada, bebezada, de boa até aí? Então, nossa primeira fonte de campo magnético é um condutor reto, nosso fio retilíneo. Segunda fonte de campo magnético que eu tenho é um fio enrolado que eu chamo de espira. Tá, Augusto? E aí, na hora que eu tiver a ideia da espira, vale a mesma relação da lei de Ampere, não vale? Vale sim, essa lei de Ampere aqui, ela está valendo sempre. Agora, opa, desculpa, Mariane, perdão. Voltei, bebê lindo. Porque meu chat deu uma travadinha, me perdoe. Aí dá uma avaliada aí, galera. Qualquer dúvida, me questiona. Valeu, bebê lindo. Cara, quando a gente tem uma espira é um fio curvo. Aí, Augusto, eu vou pegar minha espira, que é um fio curvo, e eu quero calcular o campo magnético, que é o B. Ó, a fórmula, ela é parecida com a do fio. Todas as 4 fontes de campo, fio reto, fio curvo, que é a espira, conjunto de fio enrolado, que é a bobina, e o solenoide, todas elas aqui em cima é constante de permeabilidade vezes a corrente. Deixa eu voltar aqui para outro, ó. μ0 vezes I. Isso aqui é igual para todo mundo. A diferença agora é que na espira não tem o π. É sobre 2R. Enquanto o fio lá embaixo, o denominador é 2πr, a nossa espira é só 2R. O resto é igualzinho o padrão comum que a gente está. Aí, olha só, a ideia aqui, galera, é você tentar agarrar a tua espira do mesmo jeito que você vai fazer com o fio. Aí eu posso ter a corrente entrando para um lado e entrando para o outro. Tá, Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Se eu tentar agarrar essa espira desse lado que está aqui,
Quando eu posicionar minha dedo com o polegar para cima, minha mão vai estar entrando na espira pelo meio. Então, como minha mão vai estar entrando na espira pelo meio, aqui vai ser um polo sul. Eu fazer bem fininho. E se eu pego a espira do outro lado, minha mão entra por fora e sai pelo meio. Isso aqui é um polo norte. Regra de Ampere. Augusto, mas ficou ruinzinho para a gente perceber aí essa história do polo sul e desse polo norte. Tem outro jeito mais simples para eu perceber isso? Bebê lindo, tem. Tá? Vem cá um instante. Olha só. Se a gente pegar a ideia da lei de Ampere, deixa eu ver se eu tenho uma mãozinha próxima disso aqui, não inspira. Eu volto já lá, tá? Só um minuto. Eu quero ver se eu acho aqui uma inspira para eu pegar emprestada a mão. Cara, eu não botei uma mão. Foi mouse. Mas vai ser essa de cá que eu quero. Segura as pontas aí. Eu vou querer sequestrar só essa mão aqui. Depois eu boto isso aqui de novo. Segura as pontas aí porque eu estou querendo sequestrar essa mão para explicar aqui. Boa noite, Henrique. Ó. Henrique, a gente está terminando um pouquinho, meu querido, a parte de magnetismo da revisão 1, tá? Por favor. Então, revisão 1, página 140. Ó, meninada. Eu vou pegar essa espira desse lado, ó. Observa que quando eu faço isso para ti, o meu polegar, deixa eu dobrar logo esse desenho aqui, que eu vou já precisar dele aqui de novo. Então, olha só, tio Augusto, quando eu coloquei isso aqui, o meu polegar, ele tá para cima, ó, porque eu botei a corrente para cima. E a ponta do meu dedo aqui está representando o B. Aí, saca que aqui minha mão vai estar entrando no centro da espira, ó. Então, esse campo da espira, ele é o polo sul. Aí, vem cá agora um instante para esse outro lado aqui, ó, Belino. Augusto, minha corrente agora está por cima, né? É. Quando eu botar para cá, Belino, quando eu botar esse sujeito aqui para cima, olha só o lance interessante. Minha mão está entrando por fora da espira, ó. Eu quero agarrar essa espira aqui. Minha mão está entrando por fora da espira e no centro da espira ela vai sair. Augusto, mas ficou ruim pra caramba eu enxergar essa história do Polo Sul e do Polo Norte aí. Eu olhei, entendi que tu mexeu com a mão para agarrar o fio, mas não ficou muito claro, não. Beleza. Tem um bizu, tem um truque.
Vamos fazer o seguinte, escrever a letra N de navio, em letra de forma. Agora, eu vou pedir para você fazer o seguinte para mim. Você vai se atentar para o tio Augusto aqui só para essa barrinha do meio. Show de bola? Então você vai ficar atento a essa barrinha aí do meio. Aí essa barra do meio da letra N, olha que barato. Coloque ela aqui para mim. Só a barrinha do meio. Show até aí, tá tranquilo? Agora faz o seguinte. Observe como é que a corrente está circulando aqui, ó. A corrente aqui está circulando no sentido horário. Na ponta da tua barra, por favor, faz o sentido de circulação da corrente, ó. Agora vamos na outra. Augusto, a corrente está circulando para cá, ó. E aqui ela está vindo para cá. Olha as letras que formaram, B. Na primeira formou um S. O S é o sul, que é entrando. E na outra formou o norte. Norte é saindo. Augusto, eu vou pegar agora nessa espira de baixo que está horizontal. Beleza, show, sem problema. Vem cá. Corrente elétrica tá para cá, ó. Faz ela aqui. E agora ela deu a volta, ó. Faz ela aqui. Tá aparecendo o quê, Belindo? Um S de sul. Vamos fazer a mesma coisa na nossa outra espira. Agora ela tá girando para cá, ó. Sacou? Então, vamos botar o sentido da corrente aqui. Corrente veio para cá e corrente veio para cá. Tá aparecendo que letra, meninada? O nosso norte. E aí, deu para entender a história do campo na espira? Me dá o teu feedback, me dá o teu retorno. Tudo tranquilinho, tudo certo? Posso ir adiante? Então, lembra sempre que a ideia da lei de Ampere é corrente elétrica vai ser o teu polegar e o teu dedo médio vai ser o campo magnético. Muito bem, se você quiser printar ou anotar alguma coisa, faz isso para a gente um pouco adiante. Vou estar aqui mudando novamente a tela, beleza? Qualquer coisa você me avisa se precisar voltar. Quando eu tenho um conjunto de bobinas, quando eu tenho várias espiras, esse conjunto de espiras eu vou te chamar de bobina chata. Aí na bobina chata, o campo ele vai ser parecido com o da espira, só que tem um detalhe. Eu tenho várias espiras. Então eu vou te falar que vai ser o número de espiras multiplicado por μ0i vezes 2r. Tio Augusto. E a história do sentido do campo? Mesma coisa, tá, bebê? Faz a nossa barrinha da letra N. Observa que a corrente está circulando para cá e para cá, ó. Então, essa nossa espira aí seria a ideia de um campo norte. Então, quando a gente tem um conjunto de espiras, esse conjunto de espiras aí a gente vai chamar de bobina chata. Vou indo mais um pouquinho adiante, por favor. Augusto, e a última fonte que a gente tem? Cara, a última fonte que a gente tem, bebê lindo,
vai ser o nosso solenoide. O solenoide é a ideia de uma bobina alongada de comprimento L. Então, eu vou dizer para você que quando eu tenho o meu solenoide, esse comprimento do meu solenoide aqui é o L dele. Aí, Augusto, quem é que vai ser o campo magnético desse cara? Ó, todas as fontes de campo em cima é M0I. Só que nesse caso agora eu tenho várias voltas. Então N. Embaixo é o L. Então Nm0I sobre L. Isso aqui é o nosso solenoide, bebezão. E, Augusto, o que muda no solenoide? Só que agora no solenoide a lei de Ampere troca de dedo. O polegar passa a ser o B e a ponta do dedo o sentido da corrente. Então essas são as 4 fontes de campo magnético. Tudo bem? Vou voltar lá para a nossa primeira questão. Então, afirmativa 2. O campo magnético numa espira circular é sempre perpendicular ao plano da espira. Tá, esse campo ele é entrando ou ele é saindo, gente? Quando a gente coloca a nossa espira, que é o nosso fiozinho curvo, o campo ou ele está saindo ou entrando. Então, ele é sempre perpendicular? É. E seu sentido é determinado pela regra da mão direita, pela lei de Ampere? Sim, isso aqui está verdadeiro. Afirmativa 4. O campo magnético de uma espira depende do meio em que ela está. Perfeito, bebezão. Campo magnético da espira é constante do meio, μ0, vezes o I sobre 2R. Então, o nosso meio é o μ0. Então, esse campo magnético, ele depende do meio? Depende, cara, porque ele depende do μ0. O meio é o μ0. Então, isso está correto. Há uma temperatura limite no qual o material se mantenha ferromagnético. O que é ferromagnético? Ele continua podendo atrair. Aí, depois dessa temperatura, se eu aquecer o material, ele perde as propriedades magnéticas. Aí ele vai ser um material diamagnético. Não, bebê lindo. Vamos lá, Augusto, o que é que rola aqui? Quando a gente tem os materiais, os meus materiais, meninada, ele pode ser paramagnético, que é exatamente o ferro, o níquel e o cobalto. O paramagnético são aqueles que atraem fortemente os ímãs, né? São aqueles materiais que têm as propriedades de ímã. Exatamente o paramagnético, não, o ferromagnético, desculpa, gente. Ferromagnético, vou começar com ferromagnético. Ferromagnético é quem tem a propriedade de ímã, que é ferro, níquel, cobalto ou liga desses materiais. Quando eu aqueço esse material, ele começa a agitar, ele vai desorganizando os elétrons, então ele deixa de ser ímã. Porém, os materiais paramagnéticos são os materiais que a atração é tão fraca que a gente simplesmente diz que não atrai, como é o caso do alumínio. E os diamagnéticos, como é o caso do bismuto, o caso da prata, do chumbo, ele tem uma leve repulsão por ímã. Muito fraquinha essa repulsão. Quase desprezível. Tá, Augusto. E aí o que é que rola aqui? Ele está dizendo que o material
passa a ter repulsão, a ser diamagnético. Cara, não. Na hora que ele atinge a temperatura limite, que a gente chama essa temperatura de ponto Curie, o meu material se agita tanto que ele perde essa organização. Então, ele não fica diamagnético. Ele perde as propriedades magnéticas. Quando ele perde essas propriedades magnéticas, então, pura e simplesmente, ele deixa de ser ímã. Então, ele não vai ter nem atração, nem repulsão, como é o caso do diamagnético. Aí, 16. A inclinação magnética é maior em regiões de menor latitude, ou seja, essa inclinação magnética, né, essa inclinação do campo magnético, ela é maior próximo da linha do Equador. Tá, vamos botar aqui uma telinha para a gente ver a Terra. A Terra, ele é um gigantesco ímã. Aonde, meninada? No polo norte geográfico, eu vou ter um sul magnético. E no polo sul geográfico, né, no polo sul geográfico, eu tenho um norte magnético. Aí eu vou representar para você que o vetor campo magnético, ele sai do norte magnético, que é o sul geográfico, e ele entra no polo norte. Tá, Augusto, e o restante dele? Ele vai fazendo curvas, ó. Então, isso aqui seria as linhas de indução, tá, galera? A Terra, a gente teria isso aqui, ó. Essas seriam as nossas linhas de indução da Terra. Tá, Augusto, tu fizeste aqui as linhas de indução. E a história do campo? Cara, o campo, ele tem que ser tangente a essas linhas. Então, eu vou fazer aqui uma retinha vermelha para representar o meu campo. Augusto, eu vou querer colocar o meu campo lá bem no polo. Olha o que foi que o tio Augusto fez bem aqui no polo, ó. Isso aqui é o campo nos polos, ó. Augusto, mas eu vou botar o campo aqui na linha do Equador. Ó, bebê lindo amado. Tá aqui os campos na linha do Equador. Agora, a gente vai comparar esse campo exatamente com a superfície da Terra. Se eu pego o meu campo, se liga aqui agora para mim, por favor. Se eu pego o meu campo lá nos polos, eu estou com 90 graus. Se eu pego o meu campo aqui no Equador, esse cara está paralelo à superfície da Terra. Ele está com 0 grau. Então, meninada, no Equador, o meu campo está paralelo à superfície da Terra. Nos polos, aí o que é que acontece? Eu estou tendo meu campo perpendicular, o campo está acompanhando a latitude. E aí o que é que ele está dizendo aqui para mim? Que à medida que eu vou chegando no polo, a inclinação está ficando menor. Cara, ela não vai ficar menor no Equador, né? No Equador, ela fica o quê? Maior. Então, no Equador,
eu vou ter ela, a minha inclinação, ela é maior nas regiões de maior latitude, ou seja, próxima à linha dos polos. Porque quando eu estou nos polos, eu tenho 90 graus. Quando eu estou no Equador, eu estou paralelo à superfície da Terra. Então, essa aqui está falsa, B. A 8 está falsa e a 16 está falsa. Augusto, agora vamos pensar, cara, nessa história da terceira lei de Newton. Tá. Eu vou botar aqui para gente uma bolinha para dar a ideia que vai ser a Terra. E eu vou botar aqui um corpo, faz de conta que essa bolinha azul aqui é a Terra. E eu vou pegar aqui um corpo e vou botar próximo da Terra, dentro do campo. Tá, cara. Esse sujeito aqui vai ser puxado para a Terra pela força-peso. Mas a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, diz para mim que a Terra também vai ser puxada por esse corpo. Com uma força de mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Tá legal. Agora, toda vida que eu tenho uma força, eu tenho a propriedade do espaço sendo modificada para que essa força possa interagir. O fato do espaço ter as propriedades alteradas, permitindo a existência de uma força, é um campo. Só que esse campo gravitacional, ele é uma constante bem pequenininha, constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. Bom, acontece que se eu tiver uma massa pequenininha e uma massa grandona, eu vou ter campos distintos, ó. A força aqui é a mesma, mas acontece que o campo é diretamente proporcional à massa. Então, o campo gerado pelo corpo menor é diferente do campo gerado pelo maior. Então, a terceira lei de Newton, ela é válida para força, mas não para campo. A toda força de ação, eu tenho uma reação de mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto. Mas os campos gerados não são iguais. Os campos vão depender da massa do corpo. Então, essa lei aqui, ela é falha quando se trata de campo. Ela só é válida para força. Então, isso aqui está verdadeiro, bebê. A gente teria 34, 36, 38, 39 como soma. E aí, meninada, me dá um feedback. Deu para sacar direitinho aí? Posso ir adiante? Show de bola, então vamos lá. Vou te pedir aqui para a gente pensar um pouquinho na questão 8. Mas antes que a gente chegue na questão 8, eu vou fazer uma revisãozinha de alguns conceitos aqui para a gente chegar nela, tá? Eu vou de trás para frente. Quando nós temos uma carga elétrica positiva, a gente convenciona que o campo elétrico ela é saindo da carga.
Então, uma carga geradora positiva tem um campo elétrico de afastamento. Por outro lado, quando eu tenho uma carga elétrica negativa, a gente convenciona que esse campo é de aproximação. Então, a convenção que a gente faz para o sentido das cargas. Aí, Augusto, quer dizer que se a minha carga for negativa, o campo elétrico é entrando nessa carga. É, bebê? Muito bom. Então, observa aqui um detalhe. Campo elétrico, ele pode ser definido como a propriedade do espaço de permitir a existência de uma força atuante sobre uma carga. E aí eu vou te falar que F é módulo de Q vezes E. Mais F é massa vezes aceleração. Isso aí é módulo de Q vezes E. Logo, a aceleração de uma carga elétrica, ela é provocada pelo campo elétrico. Ela vai ser o módulo de Q vezes E dividido por M. Então, todas as vezes que eu tiver uma carga elétrica sobre a influência de um campo elétrico, essa carga ela estará submetida a uma força que poderá acelerá-la. Aí entra mais um detalhe, meninada. Augusto, vamos supor agora que a gente coloque duas placas carregadas nesse sisteminha aqui. Eu vou colocar aqui para você, Belino, uma carga negativa e vou colocar para ti aqui uma carga positiva. Augusto, cadê o campo elétrico aí? Olha só, campo sai da positiva e direciona-se para a negativa. Bebelino. O campo elétrico sai da positiva e o campo elétrico entra na negativa. Beleza. Agora, Augusto, eu vou pegar aqui e vou colocar uma carga de prova positiva aqui, tá, cara? Boa. Cara, carga positiva junto de positiva vai ter repulsão. Então, essa danada aqui, ela vai ser empurrada para longe. Porque ela sofre repulsão. Ah, Augusto,
Mas o campo elétrico está para cá, não foi? Que é o campo de afastamento? É. Então, na carga de prova positiva, campo e força está para o mesmo lado. Agora, eu vou trazer aqui uma outra carga móvel, aí lembra que aquela é pequenininha, que não gera campo. Ela só sofre a ação do campo. Aí, quando eu trago essa carga aqui, quem está gerando o campo é a maior. O campo elétrico está entrando na maior. Augusto, e a força elétrica? A força elétrica é de repulsão, ó. Força está para cá. Então, o que é que você vai se ligar para mim? Carga positiva, o campo sai da carga. Carga geradora negativa, o campo entra. Por isso que eu estou fazendo o campo saindo da placa positiva e entrando na negativa. Quando eu boto uma carga pequenininha, que é uma carga de prova, ela não gera campo, ela só sofre a ação do campo da maior. Então, como o campo está indo aqui, saindo da positiva, o campo permanece o mesmo. Mas quando eu coloquei essa carga aqui, ela vai ter uma força de repulsão. Então, campo e força estão para o mesmo lado. Porém, na carguinha de prova negativa, campo e força estão para lados opostos. Massa, boa, show. Você vai lembrar para mim que a força elétrica ela é módulo de Q vezes E, e essa força elétrica gera aceleração. Agora, pode ser que a minha partícula também entre em contato com um campo magnético. Aí, galera, deixa eu só botar o título. Isso aqui foi um campo elétrico. Mas, tio Augusto, pode ser que eu tenha um campo magnético. Se tu tiver um campo magnético, a força magnética atuando sobre uma carga é módulo de Q vezes B vezes V vezes o seno do ângulo formado entre V e B. Teta. Ângulo entre V e B. Agora, observação. O campo magnético é sempre perpendicular ao campo elétrico. Então, magnético e elétrico sempre perpendiculares. E a segunda coisa que você vai lembrar para mim é que a força magnética se existir, é sempre
perpendicular a V e a B. Necessariamente. Show até aí? Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão. Se quiseres anotar alguma coisa daí, faz isso. No final, lembra, eu vou gerar o PDF. Aí, Augusto, vamos pensar nessa questão 8. Um elétron com velocidade inicial V0, ele atravessa sucessivamente as regiões 1, 2 e 3 da figura, terminando o trajeto com velocidade maior do que a velocidade de entrada. Que tipo de campo é aplicado em cada região? Vamos aqui, bebezão. Olha só. Augusto, eu estou tendo uma carga elétrica em movimento. Essa carga elétrica está em movimento retilíneo. Mas acontece que a minha velocidade no início ela é menor do que a velocidade do final. A ideia que eu estou fazendo aqui, um V, escrevendo um V maior do que o outro, é para a gente sacar que houve um aumento de velocidade. Tá, cara. Quem provoca a aceleração, a gente acabou de ver há pouquinho tempo, que quem provoca a aceleração é exatamente o nosso campo elétrico. Então, meu irmão, não tem jeito, velho. Tem que ter uma força elétrica para cá Por que essa força elétrica para cá? Porque essa força elétrica é que vai aumentar a velocidade. Augusto, mas essa carga é negativa. Aí tu me disse alguns instantes atrás que caso eu tivesse uma carga negativa, quando eu colocasse a força para um lado, obrigatoriamente o campo elétrico era para o outro. Agora, se a carga fosse positiva, aí era que o campo elétrico seria colocado para o mesmo lado da força. Como essa minha carga é negativa, saca? O campo elétrico nela tem que vir aqui para baixo, Belindo. Percebido aí, por favor, me dá esse retorno. Essa história que o tio colocou o campo para baixo, tá de boa? Me retorna aí, para eu saber. Lembra que nossa aula aqui tem que ser igual a sessão espírita. De vez em quando você tem que se manifestar para eu saber que você está vivo aí. Cara, então esse campo, na região 1, esse campo vai estar para baixo. Boa. Então, vamos pegar isso para cá. Ó. Na região 1, fazer aqui com um pincelzinho vermelho. Na região 1, eu já sei que esse campo elétrico está para baixo. Boa. Agora, vamos lá. Ele de novo fala que minha velocidade aqui aumentou. Mas nessa região a velocidade ficou a mesma, ó. Quando chegou aqui, ela aumentou mais ainda. Ele vai aumentando a velocidade na região 1 e na região 3. Se ele aumenta a velocidade na região 3, cara, tem que existir uma força elétrica para cá. Tá, velho, mas nossa carga, ela é negativa.
Então, se ela é negativa, o campo elétrico tu tem que desenhar contrário à carga. Então, o campo elétrico aqui está para cima. Tá, Augusto? Então, na região 3, como a carga está saindo, meu campo está para cima. Tá. Na região 2, não houve mudança no módulo da velocidade. A velocidade permaneceu constante. Eu fiquei com a mesma velocidade aí. A velocidade ficou constante. Eu tinha uma velocidade velhinha, ficou com a velocidade velhinha lá normal. Tá. Mas peraí, Augusto, tu tá me dizendo então que essa mesma velocidade que eu tinha aqui, eu tive aqui. Foi, eu só tive mudança na direção. Se tu teve mudança na direção, você vai usar agora a regra da mão direita espalmada. Como é que é isso, Augusto? Na hora que a gente tem cargas em movimento sobre a ação de um campo elétrico, você vai usar a sua mão rígida. E aí você vai dizer o seguinte, campo magnético. Desculpa, falei campo elétrico. Augusto, a ponta do meu dedo, ele vai me dar o sentido do campo magnético. A ponta do meu dedo médio. O meu polegar, ele vai dar velocidade. Agora, a palma da minha mão, ela vai representar a força magnética quando eu tiver uma carga positiva. Eu gosto de fazer analogia que tudo que é positivo na minha vida eu quero agarrar. Eu quero segurar. E caso eu tenha uma carga negativa, como é o caso dessa questão, a força magnética fica com as costas da tua mão. Tá, legal. Bora lá. Regrinha da mão, ó. Velocidade. Velocidade está para cá, ó. Tua partícula foi para cima. Tua partícula fez uma curva, velho. Para ela ter feito essa curva, ela teve que sofrer a ação da força magnética aqui. Tua carga é negativa, a força magnética é as costas da mão. Tá? E aí o que é que acontece com a pontinha do teu dedo? É o campo magnético. Como é que fica a ponta do teu dedo? Saindo do plano do papel. Então, bebelino, na região 2, eu tenho um campo magnético saindo do plano do papel. E, Augusto, e por que é que tu não tem campo elétrico aí? Esse campo elétrico, ele é perpendicular ao campo magnético. Esse campo elétrico, ele funcionaria mexendo no valor da velocidade. Mas a velocidade na região de entrada 2 é igual a de saída, a velocidade não alterou. Se a velocidade não alterou, não houve campo elétrico naquela região considerável. Eu só tive a ideia do meu campo magnético, bebê. Então vamos lá. Na região 1, o vetor campo elétrico se dirige para baixo. Beleza, show, tá correto.
E na região 2, o campo magnético está saindo perpendicularmente ao plano da figura. Tá show, tá correto. E na região 3, o campo elétrico está também dirigindo para baixo. Não. Aqui errou. Aqui é para cima. Na região 1, o vetor campo elétrico se dirige para cima. Não. É para baixo. Na região 1, vetor campo magnético, região 1, se o campo magnético não altera a carga. Então, campo magnético na região 1 não interessa, não tem campo magnético aí, não mexeu na carga. D. Na região 1, o campo elétrico se dirige para baixo. Perfeito. Na região 2, o campo elétrico está saindo do plano da figura. Correto. E na região 3, ele está para cima. Tá. Letra D. Meninada, eu vou pedir mais uma vez que você avalie a questão e me tire as suas dúvidas. Então, o que é que diz para mim a lei, a regra da mão direita espalmada? As costas da tua mão é a força magnética. Quando você tem carga negativa, que é o caso da nossa questão, a ponta do teu dedo é o campo, o teu polegar é a velocidade, caso eu tivesse uma carga positiva, a força magnética seria a palma da minha mão. Como a minha partícula ela está entrando nessa região, velocidade para cima, força empurrando a partícula para esse lado e campo saindo do plano do papel. Uma mola pintou mola, força na mola é Kx. Uma mola de massa desprezível, vou desconsiderar o peso, ela está presa ao teto de uma sala e tem sua outra extremidade atada numa barra metálica homogênea horizontal com 50 centímetros de comprimento, é o L, e 500 gramas de massa. Então eu vou ter que ter aqui peso. A barra metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, apresenta resistência de 5 ohms, está ligada por fio condutor de massa desprezível a um gerador de corrente contínua de resistência ohmica interna, também mais 5. Já tenho aí 10 ohms nessa jogada. Aí, apoiada sobre a mesa horizontal. O sistema barra mola está num plano perpendicular ao plano do campo magnético horizontal, cujas linhas de campo penetram nesse plano. Determine a força eletromotriz em volts produzida pelo gerador e a potência elétrica dissipada na barra em watts. Tá. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Olha para a corrente, eu tenho o campo, eu tenho o valor da corrente. Item A, lei de Poilet. Corrente elétrica é a força eletromotriz equivalente
pela resistência equivalente. Gerador menos receptor, se houver, pela resistência. Aí, quando tu olhas para a figura, tu está tendo uma corrente de 5 amperes, ó. Aí eu quero achar quem é a força eletromotriz que eu vou ter. E eu tenho 5 da barra mais 5 do meu gerador. É isso mesmo? Confere aí para mim. Aí, Augusto. Quanto é que eu vou ter? 5 mais 5, 10. 10 vezes 5, 50 volts. Beleza, tá aí o item A. Mas eu quero a potência dissipada, tá? Potência dissipada é RI ao quadrado. Mas eu não quero a potência dissipada no sistema todo, não. Eu quero a potência dissipada só na barra. O que é que muda? É que a resistência não é 10, é só 5. Então, vai ser 5 vezes a corrente ao quadrado. Cinco vezes 25, 125 watts. Aí no item B, qual é a deformação sofrida pela mola para manter o sistema barra mola em equilíbrio mecânico? Então, cara, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá, regrinha da mão direita espalmada aqui. Meninada, corrente elétrica, ó. Corrente elétrica tá para cá. Corrente elétrica tá aqui. Beleza? B. Tá entrando no plano. E aqui entra um lancezinho interessante. Qual é a corrente que ele representou para mim? Foi a corrente convencional. A corrente convencional, ela aparece como se eu fosse movimento de cargas positivas. Então, eu estou imaginando aqui que é uma corrente de carga positiva, embora não seja, porque essa corrente que ele representa é sempre a corrente convencional. Como é que eu sei? É o padrão. Então, se a corrente convencional, a força magnética ela é dada pela palma da minha mão. Eu não precisava disso não, Augusto. Se eu quero equilibrar o peso,
Para eu equilibrar o peso, a força magnética tem que estar para cima, né, Augusto? É, cara. Essa força magnética ela vai ter que estar para cima para poder equilibrar a ideia do nosso peso e eu não ter deformação. Showzinho até aí? Bom, aí agora vamos lá. No item B, eu vou te dizer que a força magnética sobre um fio é o bio seno θ. Tá, ele já falou aqui na história que eu tenho um campo, né, penetrando, esse campo perpendicular. Então, a força magnética que eu vou ter vai ser o B (0,4) vezes a corrente. Cadê o L? (0,5 metros vezes seno de 90. Aí, Augusto, cadê essa força magnética? 4 vezes 5, 20, dá 2, 2 vezes 0,1, vai me dar a ideia de 1 newton de força magnética. Tá, cara, mas aí o que é que está acontecendo? Eu tenho que pensar em equilíbrio. Na hora que eu vou pensar na ideia de equilíbrio aqui, o que é que eu vou falar para você? O peso vai puxar esse sistema para baixo e eu tenho uma força elástica e a força magnética se ajudando. Então, para que eu tenha equilíbrio, força elástica mais força magnética tem que equilibrar o peso. Kx mais a força magnética tem que ter mg. Cadê o K? 80 vezes x mais 1 vai ser a massa vezes 10. (80x) vai ser igual a 4. Confere, por favor. Quem é que vai ser o x? 5 centímetros. Repara que o peso da minha barra, ele vai ser de 5 newtons, então é um peso forte. Aí, quando eu calculei a força magnética, só deu 1 newton. Tá, e aí o que é que rola? Aí eu preciso ter uma força elástica de 4 newtons para poder equilibrar o peso. Por isso que eu botei essa força para cima. Para que essa força seja de 4 newtons, qual é a intensidade que eu vou ter que colocar nela? Aí eu vou ter que ter uma intensidade, né, de 4 newtons e deformá-la de 5 centímetros para essa força poder ocorrer.